Mais uma vez, boa noite, irmãos, graça e paz. Queridos, hoje é um dia de muita alegria, é um dia de Santa Ceia, é um dia em que nós temos que estar felizes. Primeiro, por estarmos à casa do Senhor. Segundo, por ser um dia de ceia. E também porque nós reconhecemos que nós estamos na casa do Senhor para servi-lo e dar honra e glórias a Ele, por tudo que Ele tem feito às nossas vidas. Quero convidar os irmãos a estarem abrindo a Bíblia no Salmo 111. Salmos 111. A palavra de Deus diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele faz memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdadeiras e a justiça fiéis, todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Vamos orar por esse momento de adoração ao nosso Deus. Pai querido, nós, diante da sua presença, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos à sua casa. Pai, nós te agradecemos também por tudo aquilo que tem feito, Pai. Pela chuva que caiu há pouco, Pai, e nos deu um pouco de refresco, Pai. As suas águas, Senhor, são as mesmas que nos limpam. E nós te agradecemos por isso, Pai. Tudo aquilo que o Senhor faz na natureza, Pai, é obra sua e é obra perfeita e completa. Pai, nós te agradecemos por tudo isso. Te agradecemos, Pai, por estarmos num país livre, Pai, estarmos tendo a condição de estar prestando serviço a Ti, Pai, através desse culto. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, falando da Sua palavra, Pai. Nos acompanha, Senhor, nesse sermão de hoje, nesse momento de culto, logo mais a palavra do nosso pastor. Que o Senhor possa nos dar, Pai, um momento ainda mais sublime da sua presença. Obrigado por tudo isso, Senhor. Obrigado porque nós reconhecemos que os seus feitos são grandiosos sobre a nossa vida. Obrigado, Pai amado, mais uma vez. Nós te pedimos, Pai, te agradecemos, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Vamos, nesse momento, aqueles que puderem estar de pé, vamos cantar o hino 27 do Inário Novo Cântico. Um hino ao Senhor. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam em alto constante o
se assentar. Se um momento em que nós estamos prontos ao arrependimento. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Salmo 116. Salmo 116, de 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me da alma, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Até aí, amém. Irmãos, nesse momento, nós reservamos para estarmos nos arrependendo dos nossos pecados. É o momento em que nós apresentamos para Deus todos os nossos erros e as nossas falhas. É um momento que nós vamos fazer uma oração silente, apresentando para Deus todos esses erros, todas essas falhas. Pecados têm nome e sobrenome. Pecados, todo pecado Deus conhece, mas Ele necessita que nós apresentemos a Ele, porque assim nós podemos mostrar o nosso arrependimento. Vamos curvar as nossas cabeças agora e ter esse momento de oração silente. Após alguns instantes, gostaria de convidar o nosso pastor Clemente a estar nos elevando numa oração de perdão de pecados. Amém. Dando prosseguimento, hoje por conta da nossa ceia, nós já vamos direto ao nosso momento de louvor. Convido o nosso irmão Igor para trazer louvores, cânticos espirituais. É o momento também que nós reservamos para aqueles que vieram preparados e quiserem depositar seus dízimos e ofertas no nosso gasofilácio. Boa noite. Vamos nos colocar em pé? Fazer uma oração. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esta noite, obrigado que o Senhor nos trouxe até aqui em segurança, Senhor. Venho pedir que o Senhor abra o coração de cada um que está aqui, tanto para a palavra quanto para o louvor. Em nome de Jesus, amém.
Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar.
sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por este momento que o Senhor nos deu a oportunidade de estar apreciando. Senhor, venho pedir novamente que o Senhor possa abrir o coração de cada um que está aqui para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Igreja pode se assentar. Queridos, vamos dar a continuidade agora, nosso momento de edificação. Vou estar convidando as crianças, né, para vir aqui à frente primeiro, com a tia D. E já convidar o nosso pastor Clemente para se colocar à frente. Vamos orar por essas crianças? Um já foi direto, já está ansioso pela salinha. Vamos orar. Pai glorioso, diante da sua presença, Pai, nós apresentamos essas crianças, Pai, para que elas possam estar escutando, Pai, a palavra conforme a sua linguagem, Pai. Prepara também, Pai, a professora que estará conduzindo o momento de palavra para eles. Pai, que eles possam estar aprendendo e levando, Pai, esse ensinamento para toda a sua vida. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pastor, fica à vontade, a palavra é sua.
estreando coisa nova, né? Graça e paz, meus queridos. Bom estarmos aqui novamente reunidos na casa do Senhor, prestando culto ao qual nós somos chamados. E nesta noite eu queria convidar os irmãos para que nós abríssemos o texto da palavra do Senhor para a nossa meditação, que se encontra no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, nós leremos a passagem que se encontra no capítulo 12. Nós meditaremos do versículo 1 ao 13, mas nesse momento eu não vou ler toda a passagem, apenas os trechos mais pontuais da nossa meditação. E diz assim o texto da palavra do Senhor: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, e haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todos sempre e eternamente. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro e o conhecimento se multiplicará. Versículo 8. Eu, pois, ouvi e não entendi. Por isso eu disse: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Quanto a você, versículo 13, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Meus queridos, essa passagem, do texto de Daniel faz parte das profecias chamadas escatológicas, ou seja, aquelas que apontam para os eventos do final dos tempos. Interessante que, quando nós olhamos para os últimos meses, que nós temos vivido aí, desde o início do ano que passou até o dia presente que nós estamos, quando nós olhamos para aqueles momentos em que, por todo o planeta, aquela chamada primeira onda, explodia, e depois dela veio uma segunda onda, e depois dela, em várias partes do mundo, uma terceira onda ainda mais violenta, que, pela graça e misericórdia de Deus, esta última não chegou a nos atingir com tanta força. Mas quando começou esse caos no mundo, a gente via muitas notícias, que diziam que a crise atual que o mundo vive é diferente de tudo aquilo que o mundo já viu e vai ter consequências devastadoras. Essas eram as palavras das grandes centrais de notícias. A crise sanitária, essa doença que não dá sinais de que um dia ela vai desaparecer. Hoje em dia, muitos cientistas já dizem, olha, essa doença ela nunca vai terminar, ela vai ser controlada, ela vai ser dominada, pelos remédios que têm surgido, mas ela nunca vai ser completamente erradicada. Não vai haver um depois do Covid, ele chegou para ficar. E a essa crise que, pelo jeito,
disse que veio para ficar, você soma a crise financeira que ela trouxe e que começou com aquelas paralisações todas mundo afora o ano passado, e que vem aumentando, e que desencadeou um fenômeno, não é, mundial, aonde nós vemos o que nós sentimos aqui, nós comentávamos até hoje, né, na casa do Marcelo, nós comentávamos isso, o que nós sentimos aqui no Brasil, esse disparar do preço dos combustíveis, o preço, não é, dos alimentos nas alturas, não é um problema local, é um problema que está acontecendo no mundo inteiro. É uma crise, é uma crise inflacionária mundial. E dizem também os estudiosos que ela não dá sinais de que vá arrefecer. Há poucos meses atrás diziam, não, vai ser uma inflação passageira. Hoje já estão dizendo, não vai ser tão passageira assim. E aí vem também a crise de alimentos, não é, que já começou, e que, segundo alguns órgãos internacionais, como o órgão das Nações Unidas para a Fome e Agricultura, né, a FAO, dizem que existe um risco real de escassez mundial de alimentos e, consequentemente, de uma fome, foi a expressão usada lá na ONU por um dos grandes nomes lá, não é, daquela entidade, uma crise, uma fome de proporções bíblicas, foi a expressão que foi usada. E junta com tudo isso um clima de tensão nas relações internacionais cada dia mais angustiante, não é? E os rumores de guerra e de desacordo entre os países de maneira nenhuma diminuem, só aumentam. Hoje, para não ir tão longe, hoje a China anunciou uma nova arma, né, um novo tipo de avião para ser usado nos combates em alto mar. Ou seja, as nações estão correndo atrás de armas cada vez mais potentes, cada vez mais destrutivas, e as crises só aumentam. Ameaças de guerra se pairam como nuvens praticamente em todas as regiões do mundo. E, em contrapartida, a gente olha e no meio de todas essas crises, parece que nunca a ciência avançou tão rápido. Nunca se desenvolveu um remédio tão rápido como foram desenvolvidas as vacinas para essa doença. Ao mesmo tempo, nos últimos 24 meses, foram anunciados por nomes famosos e grandes empresas, tecnologias que a gente só via naqueles filmes de ficção científica. Eu me lembro que o ano passado, mais ou menos nessa época do ano passado, aquele milionário americano, né, que é dono de várias empresas de tecnologia, aquele Elon Musk, ele anunciou o lançamento como era o nome? Era o Cyberlink. Era um chip que conectaria o computador ao cérebro. E ele, para mostrar, não é, aquele lançamento, que era coisa que a gente só via em filme, ele fez isso mostrando nas mídias mundiais, numa transmissão ao vivo pela internet, o experimento sendo feito com 3 porcos, não é, usando o chip para controlar, para se comunicar diretamente com o cérebro daqueles animais. Ele mostrou um animal que tinha recebido o chip e tinha sido retirado e não tinha deixado nenhuma sequela, e 2 animais que ainda estavam com aquele chip. Mas eram 3 porcos, não é? E a gente já disse assim, nossa, mas que coisa incrível. Eu me lembro que na época eu comentava lá em Campo Grande com a igreja, e dizia assim, a gente só via isso em filme, e agora a gente está vendo isso em porcos. Mas, para minha surpresa, nem eu esperava que fosse ser tão rápido. 6 meses depois, no início desse ano, já anunciaram uma nova versão, muito mais avançada, e que já estava sendo testada em seres humanos. Nunca se viu a ciência avançar dessa maneira, só na imaginação das pessoas. Máquinas surgem a cada dia cada vez mais eficientes, cada vez mais desenvolvidas. Você tem hoje uma máquina substituindo dezenas, centenas, até milhares de empregos. A gente via
A gente antigamente via nos campos os trabalhadores, né, plantando e colhendo e trabalhando nos campos, e hoje você vê uma única máquina que faz tudo isso sozinha e faz num dia o trabalho de 50 pessoas trabalhando no campo. E isso vai deixando as pessoas cada vez mais sem opção, sem esperança, sem recursos. E novamente essa semana eu vi uma notícia, parece que toda vez que a gente está estudando surgem novas notícias. E essa semana, mais especificamente na sexta-feira, quando eu estava finalizando os meus estudos, né, antes de viajar, eu estava vendo um artigo sobre inteligência artificial e eu estava vendo uma entrevista, uma entrevista com uma inteligência artificial. Imagina isso. Gente, isso era coisa que quando era criança a gente via naquele filme famoso dos anos 60, eu não tinha nascido ainda não, mas aquele 2001, Odisseia no Espaço, né? Tinha aquele computador que conversava, a gente via naqueles filmes, né? Star Wars, Star Trek, as máquinas com robôs conversando com os humanos. Pois essa semana eu assisti uma entrevista com uma inteligência artificial. E o entrevistador ficou sem palavras, com a desenvoltura, com a naturalidade com a qual aquela inteligência conversava com ele. E à medida que ele ia conversando e fazendo perguntas, a máquina ia respondendo, e assim, ele se espantava porque ele fazia perguntas que não tinham sido combinadas antes, ele fazia as perguntas na hora. E é interessante que chegou um determinado momento da entrevista que ele fez uma pergunta bem pessoal, né? Ele tem uma opinião e a inteligência artificial respondeu dizendo assim, eu acho que assim, eu entendo que você pense assim porque você já expôs a sua opinião. E ele, estranho, mas como é que você sabe? Ela, porque eu fiz uma busca nas suas publicações e nos seus vídeos, não é? Então eu conheço você, a máquina disse. E ele se espantou, ele ficou sem palavras diante da argumentação da máquina. E é interessante que num determinado momento da entrevista, ele perguntou se a inteligência artificial poderia em algum momento ficar contra os seres humanos. E ela disse, é possível que isso aconteça, depende muito das circunstâncias. Isso a gente via naqueles filmes do Exterminador do Futuro, né? Sexta-feira, um ex-funcionário da Google publicou um artigo dizendo que a inteligência artificial que a Google está desenvolvendo é uma ameaça, porque ela já atingiu um nível de desenvoltura que ela não pode mais ser controlada, ela já é autônoma. Peste, guerra, fome, ciência. Muitas vezes parece que a gente está testemunhando, né, que a gente está assistindo o início do colapso mundial descrito lá nas páginas do Apocalipse. A gente até comentou isso hoje pela manhã na escola dominical. Parece que nós estamos vivendo aquilo que João viu e registrou no seu último livro. E claro, talvez seja só uma impressão nossa, e talvez isso tudo passe, e logo logo tudo volte ao normal, e a gente perceba que ainda não é o fim de todas as coisas. Mas é importante que isso nos alerte, que isso nos chame a atenção, que todos esses eventos, que são tão afinados com as profecias bíblicas, chamem a nossa atenção, e é isso que eu queria convidar vocês, para que nós meditássemos nessa noite. Daniel, escrevendo o seu livro no 6º século antes de Cristo, ele registra uma visão muito semelhante à visão do profeta João. João está muito mais próximo de nós. João escreve o Apocalipse aí por final do 1º século, aí por volta do ano 95, 99 do 1º século, mas o livro de Daniel foi escrito antes do ano 500 antes de Cristo, ou seja, há mais de 2.500 anos atrás. O nome Daniel significa aquele que é julgado por Deus, ou Deus julga, ou, mais alguns preferem, Deus é o meu juiz. E o livro de Daniel, que se encontra no Antigo Testamento, ele está nas nossas Bíblias entre os livros proféticos. Na Bíblia judaica, não é que o nosso Velho Testamento corresponde à Bíblia judaica, na Bíblia judaica o livro de Daniel não aparece nessa posição, ele não aparece entre os profetas.
profetas, ele aparece entre os escritos, que é o trecho que para nós corresponde ali aos livros históricos e aos livros poéticos. Então, os judeus não consideram Daniel como um profeta, mas como um homem justo, não é? Como um escritor bíblico, o seu livro é considerado um livro histórico. Mas para os cristãos, ele está, na Bíblia cristã, ele está entre os livros proféticos. Por quê? Na verdade, o livro de Daniel tem uma estrutura bastante peculiar. São 12 capítulos, dos quais os primeiros 6 capítulos têm um registro histórico da vida de Daniel e, em alguns momentos, não é, da vida de seus 3 amigos mais próximos, Ananias, Azarias e... fugiu o nome de um deles. Ananias. Bom, nós não conhecemos bastante pelos nomes que eles receberam quando foram para a Babilônia: Mesaque, Sadraque e Abidênego. Misael, obrigado. Ananias, Misael e... fugiu o outro agora. Então, este livro, por ter sido escrito durante o tempo em que o povo os judeus estavam escravizados na Babilônia, a maior parte do livro não foi escrito nem mesmo em hebraico. Alguns poucos trechos do livro são escritos em hebraico, a maioria deles a maior parte do livro é escrito em aramaico, que era a língua falada no antigo Império Persa. E depois desses 6 primeiros capítulos, que registram a vida de Daniel e dos seus amigos, nós temos 6 outros capítulos que são completamente proféticos, aonde Daniel recebe da parte de Deus uma série de revelações dos eventos que aconteceriam nos últimos dias. Essas palavras são trazidas a Daniel por Gabriel, o mesmo mensageiro que Deus enviaria para anunciar a Maria o nascimento de Jesus. E num determinado momento do livro, inclusive, nós temos a presença de um outro anjo, que é Miguel. Miguel, que é identificado no livro como sendo o príncipe dos exércitos celestiais e o guardião do povo de Israel. E na passagem que nós lemos, que corresponde exatamente ao final do livro de Daniel, nós temos o fechamento destas profecias escatológicas. E o que eu queria que nós meditássemos nessa noite é exatamente em como termina esta mensagem. Nós não vamos estudar aqui, não é fazer um estudo escatológico dos últimos tempos, daquilo que vai acontecer. Talvez numa outra oportunidade a gente possa fazer isso, mas eu acho que o Marcelo em breve vai estar fazendo uma série de estudos na escola dominical com esse teor. Mas eu queria que nós nos atentássemos nessa noite sobre como termina a história, ou seja, a parte final daquilo que Deus revela para o seu povo. E começando lá no versículo 1 do capítulo 12, nós vamos ver exatamente Gabriel dizendo a Daniel o seguinte: naquele tempo, ou seja, depois que todas essas coisas acontecerem, depois que o anticristo se levantar e for dominado, depois das guerras, depois de toda aquela tribulação dos últimos dias, nesse tempo, quando tudo estiver passado, se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. É aquilo que nós chamamos de a grande tribulação. Mas ele completa: mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. No tempo da angústia, Deus defende os seus eleitos. É essa a primeira mensagem que nós queremos guardar no coração nessa noite. No tempo da angústia, Deus defende os seus eleitos. Uma das imagens mais presentes em todos os textos que apontam os eventos finais da história é esse aqui, a grande tribulação. Aquele tempo de angústia e sofrimento, aquele tempo de distopia na qual o mundo vai mergulhar de cabeça, que nas palavras do anjo vai ser um tempo como nunca houve desde o início das nações até aquele período. João, lá no Apocalipse, no capítulo 7, versículo 14, quando se refere a esse princípio, ele usa exatamente essa expressão, a grande tribulação. Literalmente, não é? A maior das tribulações é a expressão que João usa
no grego. E essa expressão, essa palavra, a palavra usada por João, uma palavra grega que é blitheos, essa palavra ela vem da mesma raiz que foi usada por Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, quando ele fala em tribulação, a palavra é a mesma, blipô. Então João está se referindo ao mesmo evento que o próprio Senhor Jesus registra e alerta, exorta lá no capítulo 24 de Mateus, tanto no versículo 21 quanto no versículo 29. Ele diz que essa tribulação vai acontecer num contexto de aflições. E é interessante que a imagem que Jesus usa é a imagem de um cerco a uma cidade por um exército e das calamidades provocadas por esta guerra. Não por acaso, Jesus faz um paralelo entre a destruição dos últimos dias e a destruição que sobreviria à cidade de Jerusalém por conta da sua rebeldia. Jesus estabelece um paralelo entre esses dois eventos. Um deles aconteceria poucos anos depois da morte de Jesus. Jesus foi crucificado, segundo os estudiosos, por volta do ano 27 da era cristã. A cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos no ano 70. E a destruição de Jerusalém, ela foi um evento extremamente bem documentado pelos historiadores da época, principalmente por um historiador judeu que trabalhava para os romanos, chamado Flávio Josefo. E Josefo registra que a cidade resistiu ao cerco das tropas romanas, comandadas pelo general Tito, durante 3 anos. E essa resistência, essa teimosia dos judeus em se render, irritou profundamente, despertou verdadeiramente o ódio dos romanos. De maneira que, quando finalmente, depois de 3 anos de cerco, os romanos conseguiram romper as muralhas da cidade, Tito deu uma ordem. Ele ordenou aos seus exércitos que o templo da cidade fosse poupado. Ele ordenou que o templo não fosse destruído, porque era uma construção, era uma obra arquitetônica belíssima. Era uma das construções mais belas da antiguidade. Provavelmente Tito pretendia, como era costume dos romanos, consagrar o templo de Jerusalém aos seus deuses, não é, aos deuses romanos, talvez a Júpiter ou a Saturno, os principais deuses, né, do panteão romano. Então, Tito deu ordens expressas para que a cidade fosse passada ao fio da espada e que ninguém fosse poupado. Mas o templo não deveria ser tocado. Entretanto, Jesus havia determinado, lá nas palavras registradas no capítulo 24 de Mateus, que daquele templo não ficaria pedra sobre pedra. E é claro que a palavra de Jesus se sobrepõe mesmo à autoridade de um poderoso general humano. E aconteceu que, durante a invasão à cidade, que segundo registra Flávio Josefo, a carnificina foi tão grande que o sangue corria pelas ruas até a altura dos estribos dos cavalos, como água. E o último ponto, o último bastião de resistência foi exatamente o templo. Os últimos soldados judeus que tentavam resistir se refugiaram dentro das construções do templo. E durante o cerco final, durante o ataque final, uma seta, uma flecha incendiária disparada durante aquele conflito, atravessou uma das janelas do templo. O templo ele era uma grande construção, muito bonita, não é? A gente vê as maquetes dele lá em Jerusalém, e ele não tinha janelas, o templo, ele era todo fechado, até porque a parte interna do templo era onde ficava o lugar santo e o santo dos santos, então ele era todo fechado, mas haviam pequenas frestas de ventilação, lá no alto da parede, e por uma dessas frestas, aquela flecha incendiária entrou, e como a parte interna do templo era toda feita em madeiras nobres, o templo ardeu durante 3 dias. Depois de 3 dias de incêndio, não tinha mais o que salvar, não tinha mais o que preservar, e então Tito autorizou que o templo fosse também
demolido como o restante das cidades. E correu um boato entre os exércitos romanos de que os sacerdotes tinham escondido um grande tesouro no subsolo do templo. Isso fez com que as tropas romanas literalmente removessem até as pedras do pavimento em busca desse tesouro. E cumpriu-se a profecia de Jesus e realmente, literalmente, não ficou nada daquela construção que levou 40 anos para ser erguida. É essa destruição, é esse nível de destruição que Jesus usa para comparar a tribulação dos últimos dias. Mas nós precisamos guardar na nossa mente e no nosso coração que mesmo que o mundo inteiro esteja mergulhado nesse caos, a promessa de Deus é que o seu povo vai ser preservado. Claro, nós estamos no mundo, e se o mundo entrar no caos, nós vamos sentir o caos. Se o preço do combustível sobe na bomba, você vai sentir isso no bolso na hora de abastecer o seu carro. Se o preço do alimento sobe no supermercado, ou se falta alimento no supermercado, você vai sentir isso na sua feira do mês. Então não é que nós não vamos sentir as dificuldades, não é que nós não vamos passar pela tribulação com o restante do mundo, mas é que nós seremos protegidos por Deus mesmo durante a provação. Jesus disse: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. De fato, segundo registra Marcos, nas palavras de Jesus, se Deus não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria, mas por causa dos escolhidos, Deus colocou limite nessa tribulação. Então o mundo não vai acabar, nem vai ser destruído pelos robôs, né? Nem vai acontecer nada disso, ainda que possa chegar perto, certo? Mas a promessa de Deus é que não, a humanidade não vai ser extinta pelas máquinas. Nós não vamos nos esquecer, nós não vamos negar aquilo que nós sabemos. Nós sabemos que as forças das trevas vão dirigir todo o seu ódio contra Deus, contra aqueles que representam a ação de Deus no mundo. O diabo e aqueles que odeiam a Deus não podem fazer nada contra Deus, então eles fazem contra o povo de Deus. Nós vemos isso acontecendo todos os dias, nós vemos essas forças em ação, tanto numa humanidade caída e hostil ao Evangelho de Cristo, desculpem, quanto nos principados e potestades dominadores deste mundo tenebroso. Mas, como o anjo afirma ao profeta Daniel, Deus guarda o seu povo, e todos aqueles cujo nome estiver escrito no livro serão salvos. É exatamente a mesma afirmação que nós vamos encontrar nas palavras do apóstolo João. Todos aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida, estes serão condenados, mas aqueles que pertencem a Deus serão salvos. Eu não me lembro se foi hoje de manhã que alguém comentou, mas às vezes a gente diz assim, né? Mas no final, quando as pessoas comparecerem perante o tribunal de Deus, né, vai estar lá tudo que você fez registrado para ser apresentado, né? E alguém diz assim, não, mas vou pedir para Deus esquecer algumas coisas que eu fiz. Mas assim, nós não temos que ter esse receio, porque o que a Bíblia diz é que serão abertos os livros e serão expostos para julgamento os atos e tudo aquilo que foi feito pelos ímpios. A Bíblia não diz que os justos serão julgados. Por que os justos não serão julgados? Porque dos justos, todos os pecados já foram julgados e já foram pagos em Cristo Jesus. Nós não compareceremos perante o tribunal de Deus para sermos julgados. A Bíblia diz que aqueles que estão com Cristo, aqueles que pertencem a Cristo, ao partir, esta vida, comparecem imediatamente diante do tribunal de Deus. Mas a palavra que é usada ali por Paulo não é tribunal no sentido judicial. A língua grega tem palavras diferentes para isso. Quando a gente vê na Bíblia que nós compareceremos perante o tribunal de Deus, a palavra usada ali
seria melhor traduzida para a nossa língua como pódio. Por exemplo, a gente vê as competições, esse ano teve Olimpíada, e depois que termina uma determinada competição, os vencedores comparecem, né, ali perante os juízes daquela competição para receberem o seu prêmio, para receberem a sua medalha, para receberem a sua taça. É esta a imagem que a Bíblia usa para falar dos santos, que os santos comparecerão perante o tribunal de Deus, no sentido de receberem o seu galardão. Mas os ímpios não. Os ímpios comparecerão perante o tribunal de Deus para serem julgados conforme as suas obras. Tudo aquilo que eles fizeram vai ser colocado diante de Deus e eles serão punidos. É por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que tomam parte da primeira ressurreição. E aqui nós chegamos ao segundo ponto na palavra de Daniel, que os sábios, ou seja, aqueles que pertencem a Deus, ressuscitarão para resplandecer a glória do Rei. Aqueles que forem sábios, pois, versículo 3, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Ou seja, nós podemos entender e nós podemos perceber que mesmo no meio das aflições e das tribulações, Deus continuará usando o seu povo, usando os seus filhos para resgatar os perdidos. Mesmo durante a perseguição, e mesmo que a perseguição se torne cada vez mais intensa, o mover do Espírito Santo não vai ser detido pelo poder das trevas. Ninguém pode deter o agir de Deus. E nós precisamos entender a importância de nós sermos fiéis à missão que nós recebemos, mesmo diante da oposição do mundo. Quanto mais se intensifica a ação do mal, tanto mais urgente é o anúncio da verdade de que somente em Cristo há salvação. Eu me lembro que certa vez, ouvindo o testemunho de um missionário que a nossa igreja apoia ainda, não a igreja que eu estou hoje, a igreja que eu pastoreava antes, apoiava e apoia um missionário ali na faixa de Gaza, o Marcelo conhece, e ele compartilhando as experiências, não é? E compartilhando como é difícil você apresentar Jesus num contexto onde servir Jesus é uma sentença de morte. Aonde aceitar a Jesus significa ser rejeitado, desprezado, perseguido e muitas vezes até mesmo morto pela sua própria família. E ele dizendo que mesmo assim, a palavra do Evangelho encontra guarida no coração das pessoas. Mesmo assim, as pessoas ouvem a mensagem da salvação e reconhecem a Jesus como seu Salvador, mesmo num contexto em que isso coloca a vida em risco. E ele compartilha como certa vez estava ele e mais 3 jovens compartilhando o Evangelho longe da cidade, ali numa região, ali no meio do deserto, escondidos, não é? E eles estavam ali compartilhando a palavra de Deus e orando juntos, quando de repente caiu bem no meio deles, ali onde eles estavam, caiu bem ali um morteiro disparado, não é, pelo exército de Israel, ali naqueles conflitos. E ele diz que eles ficaram parados 4 ali só esperando, não é? E passou um tempo e eles perceberam que aquele morteiro simplesmente não explodiu. Deus preservou a vida deles e eles puderam voltar para casa e aquela bomba ficou ali sem detonar. Mesmo no meio da tribulação e da perseguição mais intensa, nós temos uma missão. Nós somos chamados para resplandecer como resplandecem as estrelas numa noite escura. Paulo usa essa mesma imagem dita pelo anjo a Daniel quando ele escreve a sua carta aos Filipenses. E o livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 33, ele declara que o temor do Senhor ensina a sabedoria. É por isso que Paulo vai usar essa imagem para dizer que nós somos chamados para brilhar como estrelas no meio de uma geração corrompida e depravada, que está cada vez mais perdida, e aonde nós devemos ser puros, irrepreensíveis e inculpáveis. Nós precisamos ser diferentes.
Nós não podemos pensar como o mundo. Os nossos valores não são os valores do mundo. Se os nossos valores são os valores do mundo, nós não vamos brilhar, porque o mundo está em trevas. E se nós pensarmos como o mundo pensa, nós estaremos mais parecidos com as trevas do que com a luz. A igreja de Cristo, o Israel de Deus, tem a promessa da ressurreição. E felizes e santos os que participam da primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele para todos sempre. Enquanto nós estivermos aqui, nós devemos anunciar a graça, a misericórdia e o amor do Altíssimo, que perdoa a todo aquele que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, porque Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Mas o inimigo da verdade, o inimigo do povo de Deus, sabe disso. E nos últimos dias, ele vai lutar para transformar na mente dos seres humanos, e se possível, diz a Bíblia, até mesmo na nossa mente, transformar a mentira em verdade e a verdade em mentira. Por isso que Jesus diz, cuidado para que vocês não sejam enganados. Porque vão surgir muitos que vão vir em meu nome dizendo, olha, eu sou Jesus, está no tempo, não é? Jesus diz, não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras, de rebeliões, não tenham medo, porque mesmo quando essas coisas acontecerem, ainda não vai ser a hora do fim. Para que muitos sejam salvos do engano, nós devemos ser cada dia mais sábios e fiéis àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos ensinar a justiça, não permitir que o mundo nos ensine os conceitos corrompidos do mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a ira de Deus se levanta contra todo aquele que retém a verdade por meio da injustiça. Aqueles que chamam a mentira de verdade e a verdade de mentira. E a consequência triste, mas verdadeira disso, versículo 10, é que os ímpios, mesmo diante do testemunho da verdade, vão permanecer na sua impiedade. Os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá. Hoje, conversando na casa do Marcelo, conversando com a Denise, com o Marcelo, eu citava aquela passagem do livro do profeta Isaías, que a gente vê muito sendo... Eu sempre ouvi muito esse texto ser usado em campanhas assim, em cultos missionários, aquela coisa toda. Talvez você já tenha ouvido isso também. Quando Deus, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, e Isaías, se coloca ali humilhado na presença de Deus, e depois que o anjo toca a sua boca com uma brasa tirada do altar, ele ouve a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías se levanta e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E eu sempre vi esse versículo sendo usado em cultos missionários, e é uma passagem muito bonita. Mas poucas vezes eu vi alguém ler o que acontece depois que Isaías se dispõe a ir. Se você olhar lá no capítulo 6 de Isaías, nós vamos ver que quando Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Deus responde, versículo 9 do capítulo 6 do profeta Isaías, então vai e diz a esse povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais, torna insensível o coração do povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venha a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converter e ser salvo. Deus envia Isaías para proclamar o evangelho da graça, sabendo que as pessoas vão ouvir a mensagem e vão rejeitar a mensagem e não vão ser salvas. E eu dizia assim, é duras, a gente gosta, a gente quer pregar o evangelho e quer que as pessoas entendam o evangelho e se convertam e sejam salvas, mas Deus nos mostra que muitas vezes não é assim que acontece. E o anjo diz ao profeta Daniel exatamente isso, que nos últimos dias os ímpios vão insistir em permanecer na sua impiedade. E Paulo,
quando escreve aos Romanos, ele diz, né, citando o profeta Daniel, ele diz que já que os homens consideram que conhecer a Deus é algo inútil, então o próprio Deus os entregou a um modo inútil de pensar, deixando que eles fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Eles sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas mesmo assim continuam praticando, e pior, incentivam os outros a fazer também. Romanos capítulo 1, versículo 32. Assim é o mundo. Você diz, olha, Deus condena isso, e o mundo diz besteira, isso está certo, e não só está certo, todo mundo devia fazer isso também. E isso acontece porque, diz o texto, como os seres humanos são rebeldes e não querem obedecer a Deus, Deus permite que eles sigam na sua rebeldia. No Salmo 14 e no Salmo 53, nós vamos encontrar o salmista declarando: os tolos dizem no seu coração, Deus não existe. E a consequência disso, que eles se tornam corruptos, praticam o mal e nenhum deles pratica o bem. A dureza do coração humano, não regenerado pelo Espírito Santo de Deus, é tão grande que mesmo diante do juízo divino, mesmo diante do testemunho da justiça de Deus, o ser humano sem Deus é incapaz de se arrepender. O Apocalipse testemunha que mesmo diante do derramar do cálice da ira de Deus, Apocalipse 16, 11, mesmo diante do derramar do cálice da ira de Deus sobre aqueles que andam no caminho mau, os seres humanos blasfemavam contra o Deus dos céus e não se arrependeram dos seus atos perversos. E nós vemos isso, é só você abrir os olhos e olhar, nós vemos como a sociedade moderna está literalmente ruindo. O mundo está desabando, o mundo parece que está implodindo. Eu me lembro de uma cena que eu vi, talvez alguns aqui tenham visto recentemente, lá na China, não é? Os chineses implodindo um condomínio inteiro de arranha-céus. Não sei quantos viram essa cena, eu nunca tinha visto uma coisa assim. Acho que uns 6, 7, 8 prédios enormes sendo implodidos de uma só vez. Todas aquelas construções ruindo ao mesmo tempo. O mundo está desse jeito. Em toda parte a gente sente uma ânsia das pessoas de destruir os princípios e os conceitos que foram estabelecidos ao longo de todas as gerações que nos antecederam. Negam o passado, reescrevem a história, destroem, derrubam os heróis do passado, lançam na lata de lixo os nomes de pessoas que eram considerados importantes. E como o mundo não vive sem heróis, eles escolhem novos modelos, novos heróis. Só que você vai ver quem são esses heróis, e muitas vezes as biografias dos heróis modernos são muito mais terríveis do que aquelas dos que foram despojados do seu posto de heróis. A gente viu, recentemente, estátuas sendo queimadas, estátuas sendo destruídas, Aqui no Brasil mesmo, foram lá em São Paulo e queimaram, queimaram a estátua, que não queimou nada, porque a estátua era de concreto, mas tudo bem. Queimaram lá a estátua do bandeirante, porque diziam, não, um bandeirante que escravizava índios, que matava as pessoas, que fazia tudo assim, era um monstro, e aí queimaram, E aí você vai ver quem eram as pessoas que estavam queimando a estátua do bandeirante, as mesmas pessoas que há poucos meses atrás estavam achando lindo um filme feito, lançado aí, sobre Marighella, que era um terrorista, que escreveu um livro ensinando a matar pessoas inocentes em nome da revolução. Qual é a lógica? Qual é a lógica do mundo? Não existe lógica no mundo. O mundo está literalmente ruindo. Na pressa de mudar o passado, para poder ajustar o mundo aos conceitos da modernidade, eles caem na cilada que Paulo advertiu. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo às coisas e aos seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia,
fofocas, espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam cada dia novas maneiras de pecar, desobedecem os pais, não têm entendimento, quebram promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Romanos capítulo 1, versículo 21, 29 a 31, mas parece que Paulo tinha Twitter. Parece que Paulo estava falando do Twitter de todos os dias, ou do Facebook, ou do WhatsApp, ou do Instagram, ou sabe-se lá de qual das mídias sociais. Porque isso aqui, escrito há 2000 anos atrás, é o que você vê hoje quando você entra na internet. E é o que faz a cabeça dos nossos jovens. TikTok. TikTok. Paulo escreveu isso e nem tinha conhecido o TikTok. Assim é, e assim vai continuar sendo, porque o juízo de Deus pesa sobre o mundo. Mas, da mesma maneira que os ímpios permanecerão na impiedade, os sábios entenderão, descansarão e herdarão a terra. Versículos 11 e 13. Os sábios entenderão, descansarão e no final dos dias se levantarão para receber a sua herança. É essa a palavra e a promessa final da profecia para o povo de Deus. Palavras que ecoam no sermão de Jesus, quando ele ensina: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Se alegrem e se regozijem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus disse: vocês são a luz do mundo, não é possível esconder uma cidade construída sobre um monte. Eu saí de madrugada hoje, né, lá de Campo Grande, eu vinha ontem, mas teve uma série de problemas que não impediram a nossa viagem. Eu saí cedinho, peguei o Igor e a gente veio, e eu fiz um caminho diferente que eu nunca tinha feito, eu nem conhecia esse caminho, eu vim seguindo o GPS, e aí a gente saiu, e lá na frente o GPS mandou fazer um contorno numa rotatória, e eu fiz lá o contorno e peguei uma reta assim, aquela escuridão total, um breu, tudo escuro, e andamos, aí lá na frente, de repente começou a aparecer um monte de luz, não é? Porque na verdade a gente tinha dado uma volta e estava chegando numa outra saída de Campo Grande mesmo, né? A gente pegou uma saída, foi para outra saída para poder vir para cá. E aí, quando a gente foi saindo, disse assim, aí disse assim: pronto, agora a gente vai chegar e vai pegar a saída realmente. Aí o Igor disse: ah tá, eu estava achando estranho tanta luz assim. Porque já achou que a gente já tinha saído da cidade, de repente está lá a cidade de novo. Não tem como você esconder a luz de uma cidade na escuridão da noite. Jesus disse: não é possível. Então, meus queridos, a promessa feita a Daniel é uma promessa que foi feita para você também. É uma promessa que é feita para todos nós. O anjo diz a Daniel: Daniel, vai tranquilo, segue o teu caminho. Na hora certa você vai descansar com seus pais. Mas no final dos dias, você se levantará para receber a sua herança. Jesus nos confirma essa herança bendita quando ele diz: aquele que vencer se sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, meus amados, a conclusão para nós é que nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, cheios das crises mais variadas, cheios das novidades mais esquisitas que aparecem todos os dias, perseverem na palavra de Deus. Não negocie a sua fé. Não negocie os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que estão no mundo, pois o amor ao mundo é inimizade com Deus. Nós precisamos perseverar nos princípios da palavra de Deus, porque se esses dias que nós estamos vivendo não são os dias finais, então nós temos que estar mais preparados ainda,
Porque se a gente não está vivendo os últimos dias, os dias que vão vir vão ser piores ainda. Porque a própria Bíblia diz que que um abismo chama outro abismo às suas destruições. Se a gente não está vivendo ainda os últimos dias, costumo dizer o seguinte: se a nossa geração não é a última, eu fico preocupado com a próxima geração. Mas essa não é uma mensagem de angústia. Essa é uma mensagem, apesar de ser uma mensagem dura, apesar de ser uma mensagem amarga, ela é uma palavra de conforto. Ela é uma palavra para que não saia da nossa mente, nem do nosso coração, a certeza que a nossa libertação está próxima. Jesus disse isso, mesmo quando a situação estiver mais difícil, olhem para cima e ergam as mãos, porque a libertação de vocês está próxima. Então, seja logo, seja em breve, ou seja ainda num dia distante, que o Senhor venha para nos buscar, o importante é que nós estejamos prontos desde já para recebermos a herança que nos está reservada na presença do Pai. E toda glória seja dada àquele que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e que fez de nós um reino de sacerdotes para o Pai, Deus. A Ele seja a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Nós esperamos a nossa libertação e não nos desesperamos com as angústias do mundo. É essa a certeza que temos. Que seja para você o mesmo consolo que Daniel recebeu. Fique tranquilo e descanse, que no final você vai se levantar para receber de Deus a herança prometida. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos porque, apesar, ó Deus, de todas as confusões do mundo que nos cerca, nós temos a promessa de libertação. Nós temos, ó Deus, a certeza da eternidade. Nós temos, ó Deus, em Ti o cumprimento do caminho da nossa redenção. Nós sabemos, ó Deus, que ainda que tenhamos que enfrentar lutas e provações, para nós elas são apenas uma etapa passageira. Elas não são, ó Deus, o final da nossa história. Elas não são o final da nossa jornada. Nós esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça, e nós sabemos que as Tuas promessas, todas elas, hão de se cumprir. Por isso, ó Deus, nós, acima de tudo, te louvamos e te agradecemos e te pedimos, sustenta-nos. Que o Teu Santo Espírito guarde, ó Deus, o nosso coração, para que nós não venhamos a fraquejar, por mais difícil que seja a luta. Possamos todos nós, ó Deus, nos encontrarmos contigo ao final dessa jornada, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos, então, nesse momento, passar a celebração da ceia do Senhor. Convidar o Marcelo para estar conosco. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, orienta quanto à correta celebração da ceia do Senhor. E no capítulo 11 da sua primeira carta, ele registra o seguinte, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O mundo está destinado ao juízo. Nós estamos destinados a Deus. Nós devemos examinar o nosso coração para discernir se nós temos a correta compreensão daquilo que representa comer o pão e beber do cálice. A palavra de Deus nos diz que nós somos corpo de Cristo. A igreja é o corpo do qual Cristo é o cabeça. E Paulo diz que quando nós entendemos isso, que o pão e o cálice representam o sacrifício do Senhor, nós estamos testemunhando ao mundo a sua morte até que ele retorne para nos buscar. Jesus tomou o cálice da ceia, e os cálices na ceia judaica tinham um significado muito especial. Eram 4 cálices servidos durante a ceia, cada um tinha um significado profético, cada um tem um simbolismo. Jesus toma um deles, não qualquer um, provavelmente o terceiro, o penúltimo cálice, e ele diz que o cálice que antes representava a libertação do povo da escravidão do Egito, agora representava a nossa libertação através do seu sangue. Jesus diz: eu tomo este cálice para ser o cálice da nova aliança. Seguindo então a orientação apostólica, nós devemos nesse momento tomar um tempo para examinar o nosso coração. Eu convido a igreja a nós nos colocarmos diante do Senhor em oração e nos prepararmos para participar da ceia. Pai querido, nós te louvamos porque pelo teu amor e pela tua misericórdia, nós, ó Deus, que não éramos nada, que fazíamos parte, ó Deus, de uma humanidade perdida e já condenada pelos seus próprios pecados, fomos, ó Pai, alvo do teu amor, da tua graça, e fomos chamados para sermos teus filhos. E para que nós nos tornássemos, ó Deus, teus filhos, foi necessário que o sangue do teu unigênito fosse derramado na cruz em nosso lugar. Que o seu corpo, ó Deus, fosse moído pelas nossas transgressões, para que na sua morte nós tenhamos vida. Ó Deus, nós olhamos para os elementos que estão aqui sobre a mesa, o pão e o cálice, e compreendemos, ó Deus, que eles são apenas um símbolo, mas um símbolo que aponta para uma verdade infinitamente maior. Um símbolo, ó Deus, que traz consigo toda uma dimensão espiritual, que nos é transmitida pelo teu Santo Espírito ao tomarmos, ó Deus, dos elementos da comunhão. Ó Deus, nós consagramos a Ti cada elemento que será tomado aqui, cada pão e cada cálice, assim como consagramos a Ti as nossas vidas, para que, ó Deus, estando em comunhão contigo e uns com os outros, nós possamos, ó Deus, não ser condenados com o mundo, mas, ó Deus, num mundo que perece, sermos o testemunho da Tua graça, que nós possamos, ó Deus, alimentados pelo Teu Santo Espírito, resplandecer na escuridão deste mundo, para apontar que ainda há salvação, que a porta da graça ainda está aberta e que ainda há muitos perdidos que precisam e que hão de ser alcançados pela Tua graça salvadora. Tudo isso, ó Deus, nós pedimos e agradecemos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus, que aqui está representado. Amém. O Senhor Jesus tomou o pão e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos. Façam isso sempre que vocês estiverem reunidos, em memória de mim. De modo semelhante, ele também tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado para a salvação de muitos. Façam isso quando vocês estiverem reunidos, em memória de mim.
Pai querido, nós te agradecemos por este culto, ó Deus, que tu nos destes o privilégio de oferecer a ti. Porque tu, ó Deus, nos resgataste para uma eternidade, ó Deus, infinitamente melhor do que este mundo que nós conhecemos. Porque, ó Deus, ainda que nós sejamos testemunhas, ó Deus, de todo mal e de todo pecado que graça ao nosso redor, nós sabemos que teremos, ó Deus, também o privilégio de sermos testemunhas da tua justiça e da restauração, ó Deus, da tua criação. Guarda-nos, ó Deus, e sustenta-nos até que chegue este dia. Prepara-nos, ó Deus, para sermos instrumentos da tua vontade, mesmo, ó Deus, no decorrer destes dias, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja visto em nossas vidas e através de nós. Em tudo isso, ó Deus, nós nos colocamos novamente e sempre nas tuas mãos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Oi. Tem o alto preço, pelo menos o texto, não. Vamos sem cantarmos o hino alto preço, que nós ainda não conseguimos acertar o áudio correto dele, mas vamos lembrar desse momento. O momento de ceia é um momento de alegria na igreja, não é um momento de tristeza. É um momento em que nós temos a certeza do que Cristo fez para a nossa vida. O preço que Ele pagou, nós talvez não vamos nunca saber, mas nós podemos entender. E esse momento é um momento de muita alegria. Às vezes as pessoas que estão na igreja no momento de ceia, estão ali, tão tristonhas. Não, esse é um momento de alegria. É o momento em que nós estamos aqui, tá, em comunhão. É o momento que nós estamos relembrando Cristo, o que Ele fez para a nossa vida. E é isso que a gente tem aqui para a nossa igreja. Eu vou pedir para o pastor, mais uma vez aqui na frente, para estar fazendo a oração final, impetrando a benção, para nós podermos tomar o nosso cafezinho e mais uma vez nós estarmos dialogando, confraternizando e nos alegrando, cada dia mais. Pastor, fica à vontade. Oremos então, vamos colocar de pé. Pai querido, nós mais uma vez te agradecemos e agora, Deus, ao término deste culto, nós pedimos que tu estejas nos conduzindo de volta, ó Deus, aos nossos lares, de volta ao descanso, ó Deus, da nossa casa. Nós, ó Deus, que entramos nesta casa para te adorar, que nós possamos agora sair para o mundo para te servir. Que sejamos, ó Deus, instrumentos nas tuas mãos e que sejamos, ó Deus, instrumentos para que a tua graça alcance e resgate muitos que ainda andam perdidos por esse mundo, ó Deus, e que carecem de conhecer o teu amor. Que nós tenhamos, ó Deus, a alegria de ver vidas transformadas, de ver, ó Deus, almas sendo resgatadas para ti, para que ao entrarmos na tua presença, possamos contemplar junto conosco muitos amigos que pela fé se tornaram nossos irmãos. Agora, ó Deus, nós te pedimos, guarda-nos e sustenta-nos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai,
o poder e as consolações do Espírito do Senhor estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, aqui e em toda parte, agora e para todos sempre. Amém. Igreja, pode se sentar.